Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre seu reinar. E dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte, não há ponto onde não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas? E enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amável Jesus saiu de dentro de mim e me disse: minha filha, minha divina vontade reina. Então é sim, ela reina. Minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, o Verbo eterno, que descendo do céu me encontrei no seio de minha Mãe Celestial. Quem sabia algo? Então ela reina, mas as pessoas não sabem. Ela reina oculta. Ela reina, mas está oculta. Ó, Jesus, nossa, essa comparação é incrível que ele fez, né? Meu Deus, como isso é incrível. A gente fica assim mesmo, milhares de pensamentos se amontoam na nossa mente. É muito incrível tudo que ele fala. Ela reina, mas se compara ao Verbo, que descendo do céu me encerrei no seio de minha mãe. Quem sabia algo? Ninguém. Nem mesmo São José sabia, no início da minha concepção, que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Então ela reina, mas ninguém sabe. Ela está oculta. Ela reina, mas ninguém sabe. Ela está oculta. E ele já estava no seio de Nossa Senhora, mas estava oculto. Ninguém sabia. Nem São José, que estava do lado dela. Estava do lado dela. Não sabia. Que ele já estava no meio. Então a divina vontade está no meio de nós, mas está oculta. Tem uma pessoa do seu lado que trabalha com você todo dia e não sabe. Seu marido. Meu marido dorme comigo e não sabe de tudo. Não está a par de tudo. Ele dorme comigo todo dia, mas não está a par de tudo. Não sabe de tudo. Ele sabe que eu falo da divina vontade, eu falo de Deus muito, muito mesmo. Mas saber de tudo que é a divina vontade, não sabe de tudo. Não está a par de tudo. Então acontece com a gente também, que São José depois soube, né? Mas não soube de tudo como a Nossa Senhora sabia. Não era a mesma coisa. Ninguém, nem mesmo São José, sabia no início da minha concepção que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Então ele fala, né, que quem vive na vontade divina é outra mãe. Então é como se fosse assim, ele nasceu no nosso coração. Ele está morando, mas está oculto. Assim, o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido. E enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, céus e terra estavam imersos em mim, com a minha pessoa estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Então, ele veio, aconteceu a concepção. Só a mãe dele que estava a par de tudo. Só a mãe dele. Nem o São José ainda não sabia. No início da concepção. Nem São José sabia. Ninguém sabia. Depois foi depois foi se expandindo isso, né? E a mesma coisa aconteceu com a divina vontade. Primeiro foi na Luísa. E ninguém sabia, né? Teve um tempo que ficou só ela, depois veio os sacerdotes, mas aí foi se espalhando, né? Foi expandindo esse reino. O conhecimento sobre a vontade divina que já está no meio de nós, já está, mas ninguém sabia. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação. Assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Mãe, assim
ela dá os seus primeiros passos em ti, a divina vontade. Assim como o Verbo deu os primeiros passos, a divina vontade dá os primeiros passos na alma da Luísa. E como te pediu o teu querer e tu o cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma. Nossa, que lindo isso aqui. E como te pediu o teu querer e tu o cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma. E conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te tantos goles divinos, formava sua vida e dava início à formação de seu reino. Nossa, que linda comparação, incrível, né? Vai formando igual aconteceu a concepção. E aí a vida de Jesus foi crescendo ali no seio de Nossa Senhora e ao mesmo tempo foi formando o reino. Foi São José soube, depois a Santa Isabel, não, primeiro foi a Santa Isabel, né? Depois São José, e foi se expandindo a notícia, né, de que Jesus já estava no meio deles e que ele é o Messias, até chegar na vida pública e tudo, né? A vida dele toda. Assim o reino vai se formando na alma e ao mesmo tempo vai sendo conhecido. Assim como dei meus primeiros passos para a Virgem, assim ela dá os seus primeiros passos em ti. E como te pediu teu querer e tu o cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma. E conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava sua vida e dava início à formação de seu reino. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém, só eu e tu estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo, esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti, aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno, teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Por um bom tempo, Jesus ficou no seio de Nossa Senhora, só ela soube de tudo. E depois, então ficou um bom tempo só ela sabendo de tudo. E ele ali já. E a mesma coisa aconteceu na alma da Luísa. Por um tempo ficou só ela e Jesus sabendo de tudo que estava acontecendo na alma dela. Ninguém mais sabia de nada. Só depois que o dirigente, né, que o confessor dela, que ficou a par da situação, do que estava acontecendo. Só eu, ó, ele falou aqui. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém, só eu e tu estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo esteve atualizado o meu representante do que acontecia. Assim como aconteceu com ele no ventre de Nossa Senhora. Depois de um tempo, Nossa Senhora já estava com a barriga grande, que São José soube. E teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Então, a mesma coisa, depois o representante teve a grande honra de saber que a divina vontade, saber, porque ela já estava, de conhecer, teve a grande honra de saber, de conhecer que a divina vontade está no meio de nós. Estava na terra. Nossa, a mesma coisa o São José, Jesus já estava, mas ninguém sabia. Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Fui a Belém para nascer. Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, mas não eram pessoas influentes. Ficaram com a bela notícia que eu já vinha vindo à terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte. E eu continuei a ser o Jesus escondido e ignorado por todos. Mas por quão ignorado eu já estava no meio deles. Isto é símbolo da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti de longe e de perto outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino de minha divina vontade, seus conhecimentos e como quer ser reconhecida, mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocuparam em divulgá-la e ficou desconhecida e ignorada, apesar de que já existe no meio deles. Mas como não é conhecida, não reina só em ti. Assim como eu estava sozinho com minha mãe e com meu pai adotivo São José.
ela está no meio de nós, mas não reina, porque eles, sem saber como que a gente vai dar o comando para Deus, sem saber que Ele quer comandar a nossa vontade, quer reinar na nossa vontade. Então o segundo passo foi a comparação com os pastores. Eles souberam, Jesus está aqui, o Messias, nosso Criador, se encarnou, mas eles não fizeram que essa mensagem chegasse a ser conhecida, porque não tinha influência. Então chegou, e assim como aconteceu com a Luísa também. Várias pessoas foram, conheceram, mas não divulgaram por falta de influência ou por falta de vontade. E aí, como não ficou conhecida, não reina. Reina só em ti. Assim como eu estava sozinho com minha mãe e com meu pai adotivo São José. O terceiro passo da minha vinda sobre a terra, o exílio. E neste me tocou que os santos magos vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor ao me buscar. Esta busca de mim deu temor a Herodes, e em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra a minha vida para assassinar-me. E eu fui obrigada a exilar-me. Símbolo de minha vontade, minha divina vontade, frequentemente parece que fazem rumor, que a querem fazer conhecer ao publicá-la. Mas o que? Quem é presa do temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita o sacrifício, ora com um pretexto e ora com o outro, tudo termina em palavras. E minha divina vontade fica exilada em meio às criaturas. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, o trecho de amanhã é 27:8. Comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que o meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre o seu reinar, e dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte. Não há ponto onde não esteja, não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas? E enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amado Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: minha filha, minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu me encerrei no seio da minha Mãe Celestial. Quem sabia disso? De algo disso? Ninguém. Nem mesmo São José sabia, no início de minha concepção, que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Assim, o grande presságio do meu céu, a terra, tinha realmente já acontecido. Enquanto, com a minha imensidão, existo por toda parte. Céus e terra estavam imersos em mim. Com a minha pessoa, estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. Ninguém me conhecia. Eu era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo Divino, quando desci do céu a minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. E a minha divina vontade. Então, eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo Eterno, quando desci do céu, e a minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Mãe, assim ela dá os seus primeiros passos em ti, e como te pediu o teu querer, e tu o cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma, e conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava sua vida e dava início à formação de seu reino. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém. Só eu e tu estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti.
aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno, teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Fui a Belém para nascer. Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, mas não eram pessoas influentes. Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecido, me divulgar por toda parte, e eu continuei a ser o Jesus escondido e ignorado por todos. Mas por quão ignorado eu já estava no meio deles, isto é o símbolo da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti, de longe e de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino da minha divina vontade, seus conhecimentos, e como quer ser reconhecida, mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocupar em divulgá-la, e ficou desconhecida e ignorada, apesar de que já existe no meio deles. Mas como não é conhecida, não reina, reina só em ti, assim como eu estava sozinho com minha mãe celestial e com meu pai adotivo, São José. O terceiro passo da minha vinda sobre a terra, o exílio, e neste me tocou que os santos magos vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor ao me buscar. Esta busca de mim deu temor a Herodes, e em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra minha vida para assassinar-me, e eu fui obrigado a exilar-me. Símbolo de minha divina vontade, frequentemente parecem que fazem rumor, que a querem fazer conhecida ao publicá-la mais o quê? Quem é presa do temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita o sacrifício, ora com um pretexto e ora com outro, tudo termina em palavras e minha divina vontade fica ainda exilada no meio das criaturas. E assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio entre as criaturas só com a minha divina mãe e com São José, que me conhecia muito bem, e formava seu paraíso na terra, para os demais era como se não existisse. Assim, meu filho, tendo formado em ti sua vida, com todo o cortejo de seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade pelo qual se faz conhecer, como pode partir? Porque nós, quando decidimos fazer uma obra, um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio e de seu esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta fiz minha vida pública e me fiz conhecido, assim meu querer divino não poderá ficar sempre escondido, mas terá sua tentativa de se fazer conhecido para reinar no meio das criaturas. Por isso, seja atento e aprecie o grande dom da minha divina vontade em tua alma. Uau! Nossa, gente, que incrível esse trecho, hein? Tá vendo? Não é para a gente ficar preocupado, né, sobre essa demora do reino da divina vontade de ser conhecido. E nós não somos influentes, né? Como os apóstolos também não eram influentes. E mesmo assim, Jesus conseguiu que aos poucos, né, depois que ele ressuscitou e veio o Espírito Santo, veio um acontecimento extraordinário, aí aconteceu. Então, vamos esperar o aviso, que é essa renovação, essa visita do Espírito Santo, né? Que vai trazer aí a manifestação maior do reino da divina vontade e conhecimento. Por enquanto, vamos sendo os apóstolos, né? Que caminhando com Jesus, vamos aprendendo com Jesus e vamos, né, desenvolvendo essa vida com Ele. É o que eu penso, né, de nós aqui nesse momento, amém? Amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Leva um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 8/11,
capítulo 27-8, outubro 21 de 1929. Comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Então, são duas situações, né? Uma completando a outra. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre o seu reinar, e dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte, não há ponto onde não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas? E enquanto a minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse. Então, a Luísa estava a pensar, né? Será que realmente a divina vontade está reinando sobre a Terra? É porque é a forma de conhecimento, né? Ela estava pensando por causa disso, né? Minha filha, minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu, me encontrei no seio de minha Mãe Celestial. Quem sabia algo? Ninguém sabia, né? Tudo oculto, inclusive, nasceu daquela forma, né? Em lugar super, super simples, né? Ninguém, nem mesmo São José, sabia, no mínimo, da minha concepção, que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparavelmente mãe estava a par de tudo. Então, na redenção, né? Ninguém sabia que ele estava já na terra, né? Nem São José, né? Demorou para São José ficar sabendo. Assim, o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido, e enquanto com a minha imensidão existia por toda parte céu e terra, estavam imersos em mim. Com a minha pessoa estava encerrado no seio de minha Imaculada Mãe. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Então, ele explica que o grande presságio do meu céu e terra tinha realmente acontecido. Então, ele desceu do céu, né? Deus desceu do céu. E todo o céu e a terra tinha conhecido, né? Que Deus estava na terra. E enquanto com a imensidão existia por toda parte, a minha imensidão existia por toda parte, céu e terra, estava imerso em mim. Então, ele sendo Deus, tudo estava nele, né? Tudo estava nele. Com a minha pessoa estava encerrada no seio materno de minha da Imaculada Rainha. Então, ele ainda estava no seio da Mãe Rainha, né? Porém,
já estava já estava na terra. Deus já estava na terra, né? Como Ele está no céu. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Então, ninguém conhecia Jesus, né? E o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo divino, que desci do céu, e a minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir e reinar sobre a terra. Então, já estava na terra, mas ainda ninguém conhece, ninguém conhecia. Assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Mãe, assim eis ela dá o seu primeiro passo em ti. Então, Nossa Senhora, Ele deu o primeiro passo para a Mãe. E Nossa Senhora dá o seu primeiro passo a Luísa, né? E como te pediu o teu querer e tu o cedestes, então, a partir de que ela pediu a vontade dela e ela o deu. Formou subitamente o seu ato primeiro da concepção em tua alma. Olha que lindo. Como que aconteceu? A mãe pediu o querer dela, né? E ela deu o querer. E o que aconteceu com isso? Formou subitamente seu ato primeiro da concepção em tua alma. Olha que coisa maravilhosa. É isso que acontece conosco, né? Ele pede para nós, né, o nosso querer e nós o damos. Então, ele faz o seu primeiro ato de concepção na nossa alma. Que coisa mais grande isso, é enorme. E conforme te manifesta seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava a sua vida e dava início à formação do seu reino. Ai, não posso ir. Ai. E vamos voltar aqui. E conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos. Então, os conhecimentos iam sendo manifestados, né, a Luísa, como goles divinos. Sim, porque tem que ser devagar, né? A criatura é pequena. Formava sua vida e dava início à formação do seu reino. Então, formava a sua vida, né? A vida dele, e já dava início à formação do seu reino, o reino da divina vontade, na Luísa. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém. Só eu e tu estávamos a par de tudo, e depois de algum tempo esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti, aquele que te dirigia, símbolo do meu representante, São José, que devia figurar
como meu Pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno, teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Olha que maravilha! Tudo na simplicidade, tudo no escondimento. Olha que coisa mais linda, né? Ele está comparando a redenção com a vinda da divina vontade sobre a terra. Como foi com ele, Nossa Senhora e São José como o guardião, né? O guardião de Deus, menino pequeno no ventre de sua mãe, a Luísa, né? Que também, depois de ter respondido sim a Maria, a nossa mãe, dando o seu querer, também recebeu os conhecimentos gole a gole, né? Para formar o reino da divina vontade na Terra. É como se ela também estivesse gerando, né? Como Nossa Senhora gerou Jesus na redenção, a Luísa também estava gerando a divina vontade nela. Muito grande. Isso. Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Então, ainda na redenção, né? Então, depois dos primeiros passos, ele fez o segundo. Fui a Belém para nascer. Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, mas não eram pessoas influentes. Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte. E eu continuei a ser o Jesus escondido e ignorado por todos. Mas, por quão ignorado, eu já estava no meio deles. Isto é símbolo da minha divina vontade. Então, outra comparação, né? Alguém ficou sabendo, alguém mais ficou sabendo, né? Foram os pastores, ficaram sabendo, mas não divulgaram. E nós também aqui ficamos sabendo, mas não estamos assim divulgando, né? A nossa divulgação é mínima, mesmo que seja aberta, né? No YouTube. Nem todo mundo procura, ninguém procura ainda, né? E ele continuou a ser Jesus escondido, ignorado por todos. Então, é a divina vontade também. Continua sendo a divina vontade, escondida e ignorada por todos. Só por alguns, na imensidão da terra, apenas alguns. Mas por quanto ignorado, eu já estava no meio deles. Isso é símbolo da minha divina vontade. Então, ela também está ignorada, mas ela já está, né? Na terra, né? Frequentemente vieram a ti, de longe e de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino da minha divina vontade, seus conhecimentos e como quer ser reconhecida. Mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocuparam em divulgá-la, ficou desconhecida e ignorada.
apesar de que já existe no meio deles, mas como não é conhecida, não reina, reina só em ti, assim como eu estava sozinho com a minha Mãe Celestial e meu pai adotivo, São José. Olha que maravilha, que maravilha. Então, começou assim, nessa, ai que coisa mais linda, como é grande, gente. Hoje ela está assim desconhecida, como Jesus, ali, no ventre da sua mãe. Estava desconhecido, só São José sabia, né? E a divina vontade também. Algumas pessoas quis conhecer, ficou sabendo, né? Mas não tiveram influência, né? Para poder divulgá-la, né? Que comparação perfeita, né? E a gente, vendo essa comparação perfeita que ele está fazendo sobre a redenção e agora o reino da divina vontade, é a certeza de que ele vai ser divulgado como a redenção foi, né? Que em toda a terra se conhecesse, né? Que Jesus, Deus, veio à terra e trouxe os seus conhecimentos, que devem ser divulgados e conhecidos. E a divina vontade também está na terra, com os seus conhecimentos, que todos devem conhecer e divulgar também. O terceiro passo da minha vida sobre a terra, o exílio. E neste me tocou que os santos magos vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor ao me buscar. Essa busca de mim deu temor a Herodes, e em vez de vir-me para vir e me encontrar e adorar, queria tratar como minha vida, queria tramar contra a minha vida para assassinar-me. E eu fui obrigado a exilar-me. Então, aí teve poucos, aí os magos vieram, né? Fizeram um pouco de rumores, né? E Herodes ficou sabendo e ficou com medo de perder o reino dele, tudo coisa humana, miserável, pequena, né? A pequenez dele, né? E o que ele quis? Ele quis que matar Jesus para resolver esse problema. Achou que ele ia matar, matando Jesus, ia resolvendo esse problema, né? E frequentemente parece que fazem rumor, a divina vontade, né? Aqui, ó, queria assassinar, né? E eu fui obrigada a exilar-me. Símbolo de minha divina vontade, frequentemente parece que fazem rumor, que a querem fazer conhecer ou publicá-la. Mas o quê? Mas o quê? A divina vontade quer. Tem gente que faz rumores, né? E quer publicá-la. Mas o quê? Quem é presa do temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita o sacrifício, ora com um pretexto, ora com outro, tudo termina em palavras e minha divina vontade fica exilada no meio às criaturas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que há temor
temor de divulgar a divina vontade e temor de se comprometer. E tem quem não aceita o sacrifício, ora com pretexto e ora com outro. O sacrifício, qual o sacrifício? Primeiro de tomar o conhecimento, né, dela, né? Primeiro temos que conhecê-la perfeitamente para poder divulgá-la. Tudo termina em palavras e a minha divina vontade fica exilada no meio às criaturas. Ela fica aqui dentro do nosso grupo, somente. Somente nós conhecemos a divina vontade e os seus conhecimentos, por hora, né? Quem sabe falta um novo Pentecostes, né? Para nós. Nós estamos num período de incubação. Quem sabe, né? Estamos gerando a divina vontade ainda. Teremos um Pentecostes. Ele não falou nada disso, né? E assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio entre as criaturas, só com minha divina mãe e com São José, que me conheciam muito bem e formava seu paraíso na terra, para os demais era como se não existisse. Então, é como se não existisse. Passava assim aquela família, né? Ninguém sabia que Deus estava ali, no meio, né? Daquela mãe e daquele pai. Passava desapercebido. Assim, o meu Fiat, tendo formado em ti sua vida, com todo o cortejo de seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade para o qual se fez conhecer, como pode partir? Então, se não recebe os efeitos, a finalidade para o qual se fez conhecer, como pode partir? Então, precisa dos efeitos, o efeito dos conhecimentos, né? Gerados em nós, os efeitos do conhecimento, né? A finalidade para o qual fez conhecer, para poder partir e anunciar o reino da divina vontade. Existe sempre resistência, né? Quanto a gente tem que aprender ainda e temos que colocar em ação, né? E ir fazendo, né? Aquilo que a divina vontade nos pede, sem medo, sem restrição, nem achar que hoje eu não posso, tenho que fazer essas coisas. Então, é viver realmente para a divina vontade. É só vivendo para ela que ela vai reinar, vivendo plenamente para ela. Porque nós, quando decidimos fazer uma obra, um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio e de seu se esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta, fiz minha vida pública e me fiz conhecer. Assim, meu querer divino não poderá ficar sempre escondido,
mas terá a sua tentativa de se fazer conhecer pelo reino no meio das criaturas. Então, nós estamos no tempo de aprendizado. Jesus formou um grupo, né? Tem o grupo, tem as pessoas fixas, que elas não saem de jeito nenhum. Mas tem também os que entram e não aguentam e saem, né? E vai sempre ficando um pequeno grupo fixo, né? E tentando aprender, conhecer, colocar inteiramente na nossa vida, né? Para que o divino querer reine em nós plenamente. Senão, ele não pode ficar sempre escondido, mas terá sua tentativa de se fazer conhecer, para reinar no meio das criaturas. Sim, ele não pode ficar sempre escondido aqui no meio de nós. Jesus ficou 30 anos, né? Deus 30 anos escondido. A gente está com um pouquinho de anos só. Mas a gente tem essa deslumbre aí de que vai ser do mesmo jeito, conforme ele está falando, né? Vai se expandir por toda a terra. Nossa, esse trecho é chave, viu? É chave aqui para a nossa divina vontade. Por isso, se atenta e aprecia o grande dom da minha divina vontade em tua alma. Olha aí, isso é para nós. Bom, ele está fazendo o roteiro de como foi na redenção e como está sendo da mesma forma com a divina vontade. E o final vai ser como foi da redenção. Todos vão todos vão conhecer. Mas também, né, talvez nem todos vão reconhecer, né, como foi na redenção. Ele trouxe todos aqueles conhecimentos maravilhosos, né, do seu evangelho, e muitos se apaixonaram, né, entregaram a sua vida por ele. Mas nem todos. Mas ele repete na divina vontade, da mesma forma, né? Primeiro na Luísa, depositou nela, como se ela gerasse, igual Nossa Senhora gerou, né? Ela deu a sua vontade para Nossa Senhora e ela gerou a divina vontade. E Jesus proclamou o seu conhecimento, como ele proclamou o conhecimento dos evangelhos, ele proclamou aqui o seu conhecimento, trouxe tudo para nós. Esse conhecimento é sempre guardado por pessoas que têm o interesse de que a divina vontade seja conhecida e seja vivida no mundo, né? Então somos guardadores, né? Guardamos esses conhecimentos, né? Para que eles não se percam e nem sumam, né? Sumam, eles vão continuar, né? Mesmo que as pessoas, muitas desistam, outras não vão desistir, né? E nós vamos continuar esse trabalho, porque ele vai ter o mesmo êxito que teve a redenção, né? Muitos vão se encantar e amar a divina vontade. E porque ele não poderá, o divino querer não poderá ficar sempre escondido, né? Mas terá a sua tentativa de se fazer conhecer
para reinar no meio das criaturas. Ela não vai ficar sempre escondida, vai se abrir. Mas como, lembra, na redenção, quantos opositores, quantos tiveram que entregar a sua vida para dizer não, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, e entrega a vida dele. Não, você tem que adorar o santo, o Deus pagão. Aí a pessoa entregou a sua vida dizendo que não, né? O meu Deus é Jesus. E ali ela regou, né? Regou com o sangue dela a redenção. E aqui também nós temos que viver desta forma, inteiramente, radicalmente a nossa vida para a divina vontade, para que ela possa reinar no meio das criaturas, né? Derramando o nosso sangue até a nossa vida entregarmos por ela. É só assim que ela vai acontecer. Jesus não disse isso aqui. Ele ainda falou que terá a sua tentativa de fazer conhecer. Muito triste isso, a tentativa, né? As criaturas são de cabeça dura, né? Não querem se submeter e nem dar a sua vontade a Deus. Por isso, ser atenta. Ele sempre fala, né? Ser atenta. E aprecie o grande dom da minha divina vontade em sua alma. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 8/11, volume 27, trecho 8. 21 de outubro de 1929. Comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre reinar, e dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte, não há ponto onde não exista.
mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas. E enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: Minha filha, minha divina vontade reina. Né? Então, assim como ela falou, né? Aí nas perguntas dela, né? Ela reina, né? A gente sabe que tudo que nos cerca, todos os acontecimentos e situações é a divina vontade, né? Deus é a divina vontade permissiva que tudo permite, né? Então a gente sabe sim que reina, né? Ela reina, ela não é conhecida, mas a divina vontade reina sobre todas as coisas, né? Ela está reinando, ela nos cerca, ela reina sobre tudo, sobre a criação, né? E também está sobre todos os acontecimentos, né? Nada se acontece no mundo e nem nada acontece, né? Na nossa vida sem a permissão da divina vontade. Então, ela reina, né? Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu me encerrei no seio de minha Mãe Celestial. Quem sabia algo? Ninguém, nem mesmo São José sabia no início da minha concepção, que eu já estava no meio deles. Só minha inseparável mãe estava a par de tudo, né? Isso acontece conosco, né? Quem é que sabe, né? Quem olha para a gente e diz que, que Jesus, a vida divina está, habita na nossa alma, né? Que o próprio Jesus está em nós. Então, assim, quem acredita, né? Que olha assim para a gente, tudo certo, tudo normal, né? E às vezes até duvida. Olha para a gente, né? Que santidade é essa? Que santidade é essa que você está buscando? Cadê a santidade? Né? Já é o contrário, eles não enxergam nada mesmo, né? Não vê. Jesus ele fica velado mesmo, né? Em nós. E as pessoas não percebem mesmo. Não vê, não percebe, né? Assim, o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido. Então ele está, né, na nossa alma, mas as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem, né? A gente anda por aí, né? A gente no dia a dia, um exemplo, né? A gente está andando, vai no supermercado, vai na paróquia, quem sabe na paróquia que Jesus está, né? Já está vivendo na nossa alma, está no meio deles, né? Através de nós, não sabe, né? Então, aí é o que eu estava falando aqui, né? Assim, o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido. E enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, céu e terra estavam imersos em mim, com a minha pessoa. Estava encerrado no seio materno da Imaculada Mãe. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Então, né? E a gente é ignorado mesmo, né? As pessoas não enxergam, não enxergam, né? Jesus é totalmente ignorado, as pessoas não vê, né? Não reconhece, não vê mesmo, né? Então se vê, ele tá, né? No meio das criaturas, né? Habitando na nossa alma, mas ninguém vê, ninguém conhece, ele é totalmente ignorado, as pessoas não reconhecem, não vê, né? Ele fica totalmente velado, né? Na nossa alma. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Mãe, assim ela dá os seus primeiros passos em ti. Né? Foi assim que foi com cada um de nós, né? Ele também deu os primeiros passos, né? Ao chamar, né? Ao pedir ali, né? A fazer, a esperar o nosso sim, né? E assim como também foi na mãe, deu os primeiros passos, como em Luísa, assim acontece conosco, né? Aconteceu com cada um de nós, né? Aí ele fala aqui, ó, e como te pediu o teu querer, né? Então essa
Ele pediu, né? Porque Deus não faz violência, Ele não vai habitar na nossa alma sem a nossa permissão, sem o nosso sim. Então, assim aconteceu conosco. Ele não pediu, né? O anjo ali, o arcanjo Gabriel, não chegou para Nossa Senhora e anunciou e esperou o pronunciamento do Fiat, né? Para ele descer, né? Depois, quando ela pronunciou seu sim e ele não desceu, né? O Espírito Santo não desceu sobre ela, né? E ali aconteceu a concepção. Então, ele fica esperando, né? O sim de cada um. E assim aconteceu conosco também, né? E como te pediu o teu querer, e tu o cedeste. Formou subitamente seu ato primeiro de concepção, né? Então a vida divina foi concebida na nossa alma, né? Ao pronunciar o nosso sim, né? E todos os dias ao pronunciar, né? Não é só um pronunciamento lá quando a gente conheceu, fez a consagração, é todos os dias, né? Em cada ato, né? Deus está sendo concebido ali, né? A vida está se desenvolvendo na alma. Mas o primeiro passo foi dado, né? Então ele forma subitamente seu ato primeiro, o ato primeiro de concepção na alma, né? E conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava a sua vida e dava início à formação do seu reino, né? Então, assim, é como eu falei, não é um, só um Fiat ali, né? Só aquele primeiro Fiat quando a gente se consagrou. Não, é todos os dias, é em cada ato, em cada correspondência, né? É nos conhecimentos, é no gole em gole que a vida vai sendo formada e desenvolvida. É nos atos, nas correspondências, que a vida ali vai sendo desenvolvida na alma, né? É todos os dias, é vida, né? Como a Aline estava falando ontem na live. É vida, é prática. Não é palavras, é viver, né? Viver os conhecimentos, viver. É vida, é ver a divina vontade nos acontecimentos, né? E viver, corresponder à divina vontade. É isso que vai formar. A vida divina vai desenvolver na correspondência, na vida, né? Formava a sua vida e dava início à formação do seu reino. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém. Só eu e tu estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti, aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno, teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Fui a Belém para nascer. Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, mas não eram pessoas influentes. Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte, e eu continuei a ser o Jesus escondido e ignorado por todos. Mas por quão ignorado eu já estava no meio deles. Isto é símbolo de minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti, de longe e de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino de minha divina vontade, seus conhecimentos e como quer ser reconhecida, mas quem por falta de influência e quem por vontade. Não se ocuparam em divulgá-lo e ficou desconhecida e ignorada, apesar de que já existe no meio deles. Mas como não é conhecida, não reina, reina só em ti. Assim como eu estava sozinho com a minha mãe celestial e com meu pai adotivo São José. Nossa, e era o que estava sendo falado ontem, né? Muito forte isso aqui, né? E é isso que acontece, né? Jesus, ele é ignorado, né? A gente vê assim na igreja há quanto tempo que esses escritos estão aí, a igreja conhece, né? Foi aprovado, sabe, desses escritos, né? Mas ela é totalmente ignorada, né? Poucos conhecem, né? E aí esses poucos ainda, né, de sacerdotes, né, e a igreja conhece, eles não têm a disposição, né, de divulgá-la,
né? De dar a vida por isso, né? A gente vê, né? E a gente tem que ficar muito atento com isso aqui, porque não é só para os sacerdotes, não é só a igreja, né? Mas a gente trazendo para nós aqui, para o grupo, a gente tem que ter muito cuidado, porque para não estar fazendo isso aqui, né? Ignorar a divina vontade, né? E não divulgar, né? É como foi falado ontem, porque tudo o que Deus fez foi para que ele fosse conhecido e amado, né? Todas as coisas que ele fez, criou com esse propósito, né? De ser conhecido, reconhecido, amado, né? Correspondido ali, né? E o nosso trabalho é esse também, né? Os filhos da divina são chamados também a fazer a divina vontade, ser conhecida e amada, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não estar ignorando a divina vontade. Diante das situações, a gente prestar atenção, ficar atento, né? É isso que fiquei assim pensando, né, no que estava sendo falado ontem. Ficar atento, né, aos acontecimentos e realmente prestar atenção, né, ali o desenvolver, né, dos acontecimentos, das situações do nosso dia a dia, prestar atenção, porque Deus é ignorado, constantemente é ignorado pelas criaturas, né? E a gente, com esses conhecimentos, não podemos ignorar, nós temos que fazer o oposto, né? Porque ele está falando aqui, ó, esse exemplo dos pastores lá, né? Eles conheceram, mas não divulgaram, ele falando, né, aqui, né? Não eram pessoas influentes, né? Então você vê, ele já estava no meio, a divina vontade já está aqui, os escritos estão aí, muitos conhecem, mas não tem aquela boa vontade de divulgar, né? Ignora completamente, a gente, meu Deus do céu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esses escritos estão na nossa mão. Nós somos chamados para esse trabalho, né? E a gente não ignorar como a maioria está fazendo, né? E não ficar com receio de divulgar, de falar, de gravar os vídeos por, né, por coisa tão boba, né? Por alguma dificuldade ou porque por medo de falar alguma besteira, né? Então, assim, não ignorar a divina vontade, né? Mas se ocupar, né? Deus nos chamou para isso, para é como foi falado, para ser advogado da divina vontade, ser advogado de Deus e defender a causa de Deus. Né? O que que Deus quer? O que Ele quer? Ser conhecido e amado. E a gente tem que defender essa causa, como chamado para isso, para fazer a divina vontade, ser amada, reconhecida, né? Conhecida. E é esse o nosso trabalho, né? E a gente ter cuidado para não estar fazendo isso, ignorar, né? A divina vontade, principalmente nos acontecimentos, né? Porque como as pessoas não reconhecem, não vê Deus, né, na sua vida, nos acontecimentos, né? Ali porque Deus nos cerca, né? Como Jesus falou, a divina vontade reina, mas ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém vê Deus nas situações, acontecimentos, né? E a gente sabe que Ele está por toda parte e a divina vontade está em todas as situações que nos acontecem. E somos esses que têm que mostrar onde é que está Deus ali. E o para quê da questão de reconhecer, né, e concordar com Deus, reparar a Deus por esses que ignoram, né, e desconhecem, não vê a Deus, né? Então somos esses que vamos, dizer, apontar Deus, onde é que está Deus, né? Mostrar, fazer as pessoas reconhecerem, né? E não ignorar como a maioria está fazendo, né? Então é muito forte isso aqui que Jesus falou, né? Muito forte. Eu já estava no meio deles. Isto é acima da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti.
de longe e de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino da minha divina vontade. Então, quantos e quantos recebem a bela notícia do reino? Quantos e quantos chegam no canal do YouTube e vê e recebe essa bela notícia, mas ignoram? Não dá o devido valor, não vê, né, o devido valor que contém, né, nos vídeos, né, nesses escritos, não valoriza, né? E aí fala, seus conhecimentos, bela notícia do reino da divina vontade, seus conhecimentos e como quer ser conhecida. Mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocupar em divulgá-la, ficou desconhecida e ignorada. É muito triste, né? E isso não está longe, né? Daqui até os dias de hoje é assim, né? A divina vontade ainda está sendo muito ignorada, né? Ela é desconhecida, poucos conhecem. E os poucos que conhecem não têm essa boa vontade de divulgar, né? Fica com receio, né? De divulgar e de se comprometer, tem medo de se comprometer, né? O terceiro passo da minha vinda sobre a terra, o exílio. E neste me tocou que os santos magos vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor a me buscar. Esta busca de mim deu temor a Herodes, e em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra a minha vida para assassinar-me. E eu fui obrigada a exilar-me, símbolo de minha divina vontade. Frequentemente parece que fazem rumor, que a querem fazer conhecer ao publicá-la, mas o que? Quem é presa do temor, quem teme comprometer-se, meu Deus do céu, é isso mesmo. Né? Então, a pessoa parece que quer divulgar, né, essa questão do que ele falou, muito sério. Né? Isso vale para todos, né? Para mim também, tomo para mim também. Essa questão da constância, né? Do que ela falou ontem no grupo, né? De manter a constância, está faltando constância. Então é o que Jesus está falando aqui. Esse texto é a continuidade da live de ontem. Nessa chamada de atenção para a constância, porque a gente está com os escritos na mão, conhece o valor dela, né? E não publica, não dá a vida, né? Pelos propósitos de Deus, né? Falta amor, né? E aí tá aqui Jesus falando. Frequentemente parece que fazem rumor, faz os rumores ali, né? Mas não mantém a constância, né? Não divulga, não publica, às vezes por temor, né? Por algum temor, coisas humanas mesmo, né? Ah, será que vai ficar bom? Eu não sei falar direito, eu não sei se vai sair bom, não sei se eu vou falar besteira, tenho medo de falar besteira e dar problema, né? Então fica presa do temor, né? É quem teme comprometer-se, né? Às vezes a pessoa não grava vídeo, né? O que eu sinto assim, que às vezes a pessoa não grava vídeo para divulgar, justamente por esse temor de se comprometer, de repente, tem medo de ter problemas, trazer algum problema para si, né? Esse pensamento de si. A pessoa tem medo de se comprometer, né? De se alguma coisa acontecer e falar alguma besteira, né? Quem não aceita o sacrifício, né? Essa questão, a falta de amor, né? Que não se sacrifica, não dá vida por esses escritos, né? Quer divulgar, quer fazê-la conhecer, mas não faz sacrifícios, né? Para esse propósito, né? Ora com um pretexto e ora com outro. Ah, não dá certo porque estou com isso. Ah, eu não estou me sentindo bem. Ah, porque não deu tempo. Ah, né, por causa do que eu estou cheia de problema. E aí a divina vontade fica segundo plano, né? É o que ela começou no início da live falando, né? Não deixar a divina vontade por causa das coisas que nos acontecem, né? A pessoa paralisa diante do problema, situação. E ali às vezes não fica com cabeça, né, para fazer, mas aí acaba desistindo, né? Não volta, né? Então, N pretextos, né? A pessoa arruma N pretextos, né? E ali não mantém aquela constância, né?
Tudo termina em palavras, pois é, né? E a vida, cadê? Né? Só fica na teoria, nas palavras. E nossa, ficou muito forte ontem isso, né, que ela estava falando. E cadê a vida, né? Os acontecimentos, né? Porque, como ela falou, a gente está muito preso nos escritos e não está prestando atenção na divina vontade, na nossa vida, de ser desenvolvida, né, ao nosso redor, nos acontecimentos. Então tá só nas palavras, né? A pessoa fica presa nos escritos, mas na vida prática não tá se vendo, né? Não tá se prestando atenção, tá muito presa só nos escritos, né? E não consegue ver a divina vontade, a operação divina nos acontecimentos na vida, né? E minha divina vontade fica exilada em meio às criaturas, né? Então as pessoas não enxergam, fica exilada, desconhecida. Só com minha divina mãe e com São José, que me conhecia muito bem e formava seu paraíso na terra. Para os demais era como se não existisse. Meu Deus do céu. Assim, meu Fiat, tendo formado em ti sua vida com todo o cortejo de seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade pela qual se fez conhecer, como pode partir? Porque nós, quando decidimos fazer uma obra, um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio e de seu se esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta, fiz minha vida pública e me fiz conhecer. Assim, meu querer divino não poderá ficar sempre escondido, mas terá sua tentativa de se fazer conhecer, para reinar no meio das criaturas. Então, assim, né, apesar de tudo isso, de pretexto, temores, dificuldades e essa falta de interesse pela divina vontade, né? Ele está falando, apesar de tudo isso, nada disso vai ser impedimento. Isso aconteceu na vida dele, mas tudo se fez, né? Ele não paralisou. Então, a divina vontade, ela não vai paralisar, ela vai se fazer conhecida, vai acontecer o tempo do reino. E a gente não ficar se preocupando, né? Quando será, né? E como se dará, né? E não se preocupar diante da situação que é esse tempo que a gente se encontra, né? É como a Aline falou, a gente está nesse tempo mesmo dali da vida pública de Jesus, né? Vamos pensar assim, né? Somos esses apóstolos que estão ali vivendo, né? Ali com Jesus e recebendo os ensinamentos, né? Então, na vida pública de Jesus, os apóstolos ficavam ali, né? Recebendo todo ali o conhecimento, sendo formados. E a gente está passando por isso, por essa formação, conhecimento, né? Mas ele já está, né, no nosso meio, ele reina, né? Só ainda não é conhecida. E o que ele quer é que a divina vontade seja conhecida e ela será conhecida, né? E o que ficou assim que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E fazendo a nossa parte, né? Ali, como dá, ali como pode fazer mesmo, não paralisar, né? É fazer, né? Sem temor, sem desculpas, né? Sem pretextos, né? E não ficar só nas palavras, né? Mas realmente pôr em prática, ter coerência, né? No que fala. Muito importante. E ela vai reinar, né? Apesar dela tá ali desconhecida, ela não vai paralisar por causa de indisposição, né? Ela vai reinar. Ela já está reinando, só não está sendo conhecida, né? As pessoas não veem, não enxergam. As almas vão conhecer, né? Esse tempo vai chegar, né? Por isso, ser atenta e aprecia o grande dom de minha divina vontade em tua alma. Então, né, não é por isso que as pessoas não conhecem ainda, ela é desconhecida, que a gente vai ficar desatenta, né? Mas o conhecimento chegou, né? As pessoas ainda não conhecem, mas a gente está com esses escritos na mão e a gente não pode
fazer o que os outros estão fazendo porque a gente tem conhecimento da verdade. Então é muito sério, né? A gente tá com conhecimento na mão e fazer pouco caso, né? Então, isso é muito sério. Então, nem por isso a gente vai ficar desatento porque a divina vontade ainda não é conhecida, muito pelo contrário, né? A gente se atenta e fazer esse ato em nome de todos. Fazer os atos, né? A correspondência, o reconhecimento, né? O amor, devolver o amor a Deus, né? Em nome de todos. Nesse tempo, é isso que a gente tem que fazer, reparações, continuar divulgando, né? Sem estar se preocupando, né? Com quantidade, né? Quem está conhecendo, quem não está, mas fazer a nossa parte, né? De ficar atenta e fazer isso em nome de todos esses que estão desatentos e que não reconhecem a Deus, não ver a Deus, né? Na criação, não agradece a Deus, não reconhece, né? E a gente tem que fazer esse trabalho, né? E ficar atenta e apreciar esse dom que chegou até nós, na nossa alma. Chegou para nossa alma e a gente não pode ficar desatento, né? Amém, Fiat? Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu sou nada, 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 nada. Deus é tudo, tudo, tudo. Eu sou nada, nada, nada. Deus é tudo, tudo, tudo. Eu sou nada, 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 nada. Deus é tudo, tudo, tudo. Pai, te amo. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma e dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre seu reinar, e dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte. Não há ponto onde não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas? E enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: minha filha, minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu me encerrei no seio da minha mãe celestial. Quem sabia algo? Ninguém. Nem mesmo São José sabia no início da minha concepção que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Assim, o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido. E enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, céus e terra estavam imersos em mim. Com a minha pessoa estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. É um mistério isso que Jesus falou, né? Um mistério grandiosíssimo, né? Porque, veja, ele diz, enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, então, Jesus, ele estava no seio da Virgem Maria, mas estava em toda parte. E aí, ele fala, né? Céus e terra estavam imersos em mim, porque ele é Deus, então tudo estava dentro dele, né? Porque ele é Deus. Com a minha pessoa estava encerrado, com a minha pessoa estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. Então, que como assim que todas as coisas participavam daquele momento, né? Tá difícil assim de entender, né? Todas as coisas estavam encerradas no seio da Virgem Maria, porque Jesus estava lá e ele é o tudo
e todas as coisas estão imersas nele. É até difícil de entender, dá um nó na cabeça da gente, né? E ele continua: ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de quando desci do céu e minha divina vontade me faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Maria, assim ela dá os seus primeiros passos em ti, e como te pediu o teu querer e tu cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma, e conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava a sua vida e dava início à formação do seu reino. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém, só eu e tu estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo esteve autorizado o meu representante do que acontecia em ti, aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas. Interessante o que Jesus está falando aqui, né? Esse trecho aqui que Jesus ele está comparando a divina vontade à concepção dele, né? Ele veio, se encarnou no seio da Virgem Maria e no primeiro momento nem São José sabia disso, né? São José era o homem mais justo que existia e ele não sabia, não foi revelado isso para ele, não estava revelado para ele que o Messias. Então, voltando aqui que o celular tá apagando, às vezes ele fica desse jeito, aí o áudio corta, eu não percebo que tem parado e fica tudo cortado os áudios, mas tudo bem. Aí, e ninguém sabia de nada. Então, da mesma forma, é com a divina vontade. Então, a alma, ela concebe a divina vontade. E Jesus fala aqui, né? Então, veja, assim ela dá os teus primeiros passos em ti. E como te pediu o teu querer, tu cedeste, formou subitamente o seu ato primeiro de concepção em tua alma. Então, a alma recebe a divina vontade, como a Virgem Maria recebeu Jesus. E ninguém sabe de nada. Esse é o mais impressionante da divina vontade, porque é uma santidade oculta, é uma santidade velada. Ninguém sabe de nada. Aparentemente, a pessoa é só mais uma na multidão, não tem nada de especial na pessoa, né? Enfim, isso que é mais impressionante na divina vontade, né? É que de fato não tem glamour nenhum, não tem, né? As criaturas vê a gente como nada mesmo. Deus dá pra gente essa graça, né? De muitas vezes sermos humilhados, sermos desprezados, né? Então, e ninguém sabe de nada, ninguém, né, vê, ninguém visualiza aquilo que Deus está fazendo. Deus não deixa visível para que todo mundo veja. E aí é o que Jesus fala aqui abaixo, ó. Só eu e tu estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti, aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Então vejam, interessante essa comparação que Jesus está fazendo, né? Entre ele e a divina vontade concebida na alma. Vou ter que parar aqui agora, depois eu continuo o trecho. Amém. Fiat, fiat, fiat. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre seu reinar, e dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte, não há ponto que não exista
mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas? E enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: minha filha, minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu, me encerrei no seio de minha Mãe Celestial. Quem sabia algo? Ninguém, nem mesmo São José, no início da minha concepção, que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparável Mãe estava a par de tudo. Minha divina vontade reina, diz Jesus. Reina porque ela está em tudo, está em todos, tudo é a vontade divina, seja ela a vontade divina permissiva, que é aquela que ele permite, que não é a vontade dele, e a vontade divina querida, que é aquela, né, que está em concordância a vontade humana com a vontade de Deus. De qualquer forma, tudo é divina vontade, porque a divina vontade, né, está em tudo que foi criado. Para onde nós olhamos, quando nós respiramos, tudo é a divina vontade. Ela está no meio de nós, como estava, né, quando Jesus nasceu no ventre da Virgem Maria. Ele se formou, nasceu, e nem São José sabia que ele era Jesus, o Salvador. Ele não soube no início, ele não soube durante algum tempo. Isso, né, para ele não pôde ter a compreensão, né, de tudo. Ele apenas sabia que ele era o nosso Redentor, mas que ele era e que nele, em Jesus, né, havia a divina vontade. Só Nossa Senhora que sabia, porque nela também havia a divina vontade, o dom da divina vontade, essa santidade, né, que ele também, depois de muitos milhares de anos, fez Luísa Picarreta também ter conhecimento. Então, até a leitura do livro do céu, até chegar em minhas mãos esse conhecimento, eu era uma dessas pessoas que não sabiam que havia uma divina vontade reinante e dominante na Terra. Ela está no meio de nós, ela está principalmente, né, tendo o reconhecimento e a correspondência daqueles que estão lendo o livro do céu e tomando posse dessas verdades que contém o livro do céu. Ele está agindo através das criaturas, mas quando ele veio através do ventre da Virgem Maria, ele também veio através de uma criatura, veio através da sua Mãe Celestial. Ele veio para nos redimir, ele veio para nos perdoar, ele veio para curar, ele veio para ensinar, ele veio para divinizar os atos, ele veio para santificar os atos, ele veio para reparar, fazer reparações, ele veio para rezar, ele veio na divina vontade, trazendo a divina vontade para o meio de nós. Por quando ele veio, porque ele é a divina vontade. Ele é a vontade, ele contém a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma só é a vontade, uma só são as três pessoas da Santíssima Trindade, né, que formam uma só. E ele agora está no meio de nós. Ele continua no meio de nós, só que ele ainda não reina sobre o ser humano, mas sobre todas as criaturas ele reina. Ele reina porque elas o reconhecem. Agora, aqueles que não o reconhecem, que ainda não têm o conhecimento do dom da divina vontade, dessa santidade, de viver do mesmo querer do Pai, do Filho, do Espírito Santo, esses que não conhecem estão como aqueles, né, que viviam
né, conviviam com Jesus, né, ouviam ele falar, eram curados por ele, mas não sabiam quem ele era e o que ele estava fazendo e o que ele pretendia fazer. E as criaturas hoje em dia estão vivendo da mesma forma. Ele está no meio de nós através, né, deste dom que ele trouxe primeiro para sua Mãe Santíssima, depois Luísa Picarreta, e ele está, né, agindo agora através dos filhos da Divina Vontade, esses também que, assim como a Luísa, né, ao terem conhecimento dessas verdades, tomaram posse, né, estão fazendo que a Divina Vontade seja a vida delas. Jesus diz assim: o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido. Enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, céus e terra estavam imersos em mim, com a minha pessoa, estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo Divino, quando desci do céu, e a minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Assim, como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Mãe, assim ela dá os primeiros passos em ti. E como te pediu o teu querer, e tu o cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma, e conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava sua vida e dava início à formação de seu reino. Jesus compara ele, o Verbo Divino, quando desceu ao céu, e a divina vontade, que deu o seu primeiro passo para vir reinar sobre a terra. Ele compara os primeiros passos que ele deu em direção à Virgem Mãe com os primeiros passos que a divina vontade dá em direção às criaturas, essas que estão recebendo esses conhecimentos vindos do livro do céu. E ele me pediu meu querer e eu cedi. Então ele formou o primeiro ato de concepção na minha alma, da mesma forma que quando a Virgem Maria disse Fiat, também foi formado o primeiro ato de concepção no ventre dela. E da mesma forma que ele manifestou os conhecimentos, né, sobre quem ele era e o que ele deveria fazer para sua Mãe Santíssima, da mesma forma ele manifesta esses conhecimentos, dando a nós esses goles divinos, goles de conhecimento sobre o fiat da santificação. E vai formando a sua vida em nós e vai dando início à formação do seu reino na nossa alma. E ele diz: mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém. Só eu e tu estávamos a par de tudo, e depois de algum tempo esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti, aquele que te dirigia, símbolo do meu representante, São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno, teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Durante muito tempo, ninguém soube do reino da divina vontade, da santidade das santidades que Jesus trouxe através do livro do céu para Luísa Picarreta. Só Jesus e a Luísa estavam a par de tudo, e depois os sacerdotes, né, que seriam um sacerdote, né, acho que é o padre Aníbal de França, se eu me engano, que foi aquele que realmente se interessou, né, pelo livro do céu para publicá-lo e, né, se empenhou para que fosse conhecido este livro sobre a divina vontade. Então, ele era o representante, né, que simbolizava, né, da mesma forma São José, né, que foi o pai de Jesus, né, diante das criaturas.
E esse sacerdote, ele foi aquele que protegeu, digamos assim, né? Porque a partir do momento que ele se empenhou para que fosse publicado o livro, ele estava fazendo com que ele se tornasse público, né? Para conhecimento de todos. Então, São José cuidou da Virgem Maria antes que Jesus saísse do ventre materno. E esse padre também cuidou, né, do livro do céu, né? Tinha interesse, né? Ele realmente compreendia e concordava e se dedicou, né, para que ele fosse conhecido e publicado e divulgado. E ele, né, teve essa grande honra e o dom de saber que havia o dom da divina vontade, da mesma forma que São José também teve essa honra de saber que o filho dele, né, adotivo, era, né, o nosso Salvador, né, estava já no meio das criaturas. Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Fui a Belém para nascer. Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, mas não eram pessoas influentes. Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte. E eu continuei a ser o Jesus escondido e ignorado por todos. Mas, por quão ignorado, eu já estava no meio deles. Isto é símbolo da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti, de longe e de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino de minha divina vontade, seus conhecimentos e como quer ser conhecida. Mas quem, por falta de influência e quem, por falta de vontade, não se ocuparam em divulgá-la e ficou desconhecida e ignorada, apesar de que já existe no meio deles. Mas, como não é conhecida, não reina, reina só em ti, assim como eu estava sozinho com a minha mãe celestial e com o meu pai adotivo São José. Então, o primeiro ponto entre Jesus, o Verbo divino, e a divina vontade, né, que fez o seu primeiro passo para vir reinar sobre a terra, porque ele já estava no meio de nós, mas não era ainda reconhecido por ninguém, né, já tinha sido concebido, né, no ventre da Virgem Maria. E o segundo passo foi quando ele foi para Belém, né, ele foi reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, mas não eram pessoas cultas, pessoas influentes. E eles se alegraram com a notícia, mas não se preocuparam em espalhá-la, em divulgá-la por toda parte. E Jesus continuou escondido e ignorado por todos. E ser ignorado em meio às criaturas é o símbolo da divina vontade. Ela está em meio às criaturas, ela dá vida às criaturas, e elas não o reconhecem, e elas o ignoram. Elas ignoram esse dom de viver na divina vontade por falta de disposição de conhecer, porque na internet, se você clicar lá, Reino de Deus, vai direcionar a este livro, ao site, né, Fiat Voluntas Tua, que vai trazer ali o conhecimento do livro do céu e tudo sobre o plano do Reino de Deus sobre a terra. Então as pessoas não têm disposição, não têm interesse, elas não estão não se importando, né, sobre esse reino que Jesus tanto falou em tantos lugares. Está escrito sobre o reino de Deus, né? Muitas pessoas na época de Luísa, muitos sacerdotes, até bispos, tiveram conhecimento, pessoas que tinham influência, pessoas que poderiam ter divulgado para que a divina vontade fosse conhecida, mas muito pelo contrário, eles não se ocuparam em divulgá-la e ficou desconhecida e ignorada, apesar de já existir no meio deles. Mas
por não ser conhecida, não reina, só reina naqueles que tiverem o conhecimento das verdades que estão escritas no livro do céu a respeito do reino da divina vontade. Da mesma forma que ele estava sozinho com a mãe dele, só ele e ela sabiam do reino da divina vontade, do dom de viver na divina vontade. Assim, né, durante algum tempo ficou, né, apenas conhecido pela Luísa e pelos sacerdotes, né, a quem ela confessava, né, a quem ela contava tudo o que Jesus revelava para ela, que ela escrevia no livro do céu. Então esse sacerdote era como se fosse São José, porque ele também sabia que o filho dele adotivo era o Redentor, o Salvador, mas ele só não sabia a respeito da divina vontade, né? Só ficou sabendo lá no céu. E o terceiro passo da minha vinda sobre a terra, o exílio, e neste me tocou que os santos magos vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor ao me buscar. Esta busca de mim deu temor a Herodes, e em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra a minha vida para assassinar-me. Eu fui obrigado a exilar-me, símbolo de minha divina vontade. Frequentemente parece que fazem rumor, que a querem fazer conhecer ao publicá-la, mas o que? Quem é presa do temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita o sacrifício, ora com um pretexto e ora com outro, tudo termina em palavras, e minha divina vontade fica exilada em meio às criaturas. Nesse terceiro passo que Jesus compara, né, com o exílio dele, ele estava exilado, ele não, né, não podia, não estava, né, ainda no convívio das pessoas, e os santos magos, ao visitá-lo, né, eles passaram por Herodes, né, para poder procurar e falar de quem eles estavam procurando, da estrela que os guiava. Aí o Herodes começou a tramar contra a vida de Jesus, querendo assassinar Jesus. Então, aí sim, né, ele foi obrigado a se exilar, né, a ir a Nossa Senhora e São José levá-lo para a África, né, para não ser morto. Então, outro símbolo da divina vontade, né, que frequentemente tem pessoas falando na internet sobre a divina vontade, pessoas querendo conhecê-la, né, até está sendo publicados livros da Luísa Picarreta, né, vários volumes já foram publicados, mas tem pessoas, né, que ao tomarem conhecimento, elas não têm a fé o suficiente para poder se comprometer. Elas não querem o sacrifício, né, de morrer para sua própria vontade. Elas não conseguem tomar posse desse dom por falta de conhecimento, por falta de luz. E a luz não vem quando a pessoa não tem fé. Se a pessoa não acredita, né, que este dom é um dom que Deus nos trouxe para esses tempos tristes, né, nessa santidade, dessa vida interior, dessa união da nossa vontade com a vontade de Deus para formar uma só, para, né, sermos advogados, né, de Jesus, como foi falado ontem na live, defender Jesus, defender a divina vontade, divulgar, e as pessoas elas têm um certo receio, então elas não aceitam o sacrifício, e Jesus está dizendo, ora com um pretexto, ora com outro, né? Umas porque não tem sacerdote acompanhando, outras porque não está entendendo, outras porque diz que não tem tempo para estudar, outras porque não entendem, então cada um tem uma desculpa, e a divina vontade continua, ficando exilado em meio às criaturas. Ela não é divulgada, ela não é conhecida, ela não é reconhecida, por isso não pode tomar posse no meio das criaturas.
E Jesus termina dizendo: e assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio entre as criaturas, só com a minha divina mãe e com São José, que me conheciam muito bem e formava seu paraíso na terra, para os demais era como se não existisse. Assim, meu Fiat, tendo formado em ti sua vida, com todo o cortejo de seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade pela qual se fez conhecer, como pode partir? Porque nós, quando decidimos fazer uma obra, um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio e de seu se esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta, fiz minha vida pública e me fiz conhecer, assim meu querer divino não poderá ficar sempre escondido, mas terá sua tentativa de se fazer conhecer para reinar no meio das criaturas. Por isso se atenta e aprecia o grande dom de minha divina vontade em tua alma. E assim, né, como Jesus não morreu, né, como as outras criancinhas da idade dele morreram, ele ficou no exílio, né, num outro país, no meio das criaturas, só com, né, Nossa Senhora e São José, que conheciam ele muito bem. E ele formava o paraíso dele na terra, porque ele tinha pessoas ali que o conheciam, o adoravam e, e sabiam, né, o propósito, né, pelo qual ele havia nascido. Da mesma forma, né, acontece hoje em dia. Tem poucas pessoas que, depois da Luísa, né, que tiveram o conhecimento deste dom e hoje, através do Livro do Céu, estudando, meditando, né, estão como, como Jesus e Nossa Senhora, né? Junto com Jesus, compreendendo o paraquê de todas as coisas que estão acontecendo, compreendendo o plano dele, compreendendo porque ele está no meio de nós, compreendendo o reino dele, né? Que ele quer estabelecer aqui na terra, formar o paraíso dele aqui na terra como no céu, né? Da mesma forma que ele formou quando estavam Nossa Senhora e São José, né, junto dele, né, compreendendo tudo o que estava acontecendo. Então, para os demais, para os que não têm esse conhecimento, para aqueles que ainda não receberam, né, não chegaram a ter os livros do céu e não têm o conhecimento dessas verdades, é como se a divina vontade não existisse. Então, esse fiat da santificação que forma a vida dele, na nossa vida, com o cortejo de todos os conhecimentos, quer dizer, ele revela tudo, né, sobre esse plano dele, né, de voltar a essa ordem, de viver, né, nessa santidade divina. E as pessoas que não têm o conhecimento não recebem os efeitos, né, não conhecem a finalidade pela qual se fez conhecer, né? Então, como pode partir? Como que ele pode sair do exílio se as criaturas não o reconhecem, não sabem que ele existe? Como vão pedir que ele saia do exílio? Como vão querer que ele venha reinar? Ele diz, porque nós, quando decidimos fazer uma obra, um bem, não há quem afaste, quem nos afaste. Então, se eles querem fazer o bem, se eles querem trazer o reino dos céus à terra, né, para ter aqui na terra um reino como tem no céu, ninguém vai impedir. Apesar dele estar exilado, escondido, né, porque as criaturas não não o reconhecem, não sabem deste dom, mas mesmo assim tem pessoas querendo, né, exterminar com Jesus, né, acabar com ele, acabar com a religião, acabar com tudo que se refere a ele, né, de como ele fez, né, de ter ficado exilado e depois de 30 anos de vida oculta, ele teve a vida pública e se fez conhecer.
Assim acontecerá com a divina vontade. Não vai poder ficar sempre escondido, mas terá a sua tentativa de se fazer conhecer para reinar no meio das criaturas, né? Quando vai haver, né, o aviso, né, onde todos terão, né, o conhecimento da verdade. Tudo vai ser revelado. Então essa tentativa vai ser esse aviso, né? Não todos vão conhecer e compreender e desejar viver, mas muitos viverão. Então, ele quer que nós fiquemos atentos e apreciemos, né, este grande dom da divina vontade na nossa alma, para nós que já estamos conhecendo o livro do céu, meditando, né, recebendo toda a luz dessas verdades, né, aceitando, correspondendo, compreendendo e amando, né, acima de tudo, amando esse dom que ele trouxe para nós nesses tempos tão difíceis, desta santidade assim de, interior, né, muito interior, onde nós estamos, né, constantemente unidos a Jesus, né, vivendo essa vida divina, né, da forma que Ele vai nos ensinando, de gole em gole, vai nos trazendo esses conhecimentos, nós vamos, né, guardando a nossa alma, formando ali o reino onde Ele vai, né, fazer a sua morada definitiva, né, Ele vai morar no coração de cada criatura, né, isso é o reino de Deus, o reino de Deus é Ele reinando totalmente em nós, né, Ele, só Ele, e mais nada. Amém, Fiat.